Sendo assim, estamos começando mais um Comentando RPG, que a gente vem aqui para conversar sobre as lore sheets da quinta edição do Vampiro à Máscara. Para acelerar o processo, porque esse aqui já é uma parte cortada, que eu já falei pra cacete anteriormente, mas o áudio estava cortadinho, então tudo que eu falei acabou não ficando gravado. Então, Everton, quais são as lore sheets que nós vamos trabalhar hoje? Os denominados Alto Clã, Baixo Clã e Ambros Morocques. É isso aí. Rafael, tu pode fazer aquela introduçãozinha que tu fizeste, por favor? Agora eu relembrar tudo que eu falei, porque eu falo pra caralho. Então vamos lá. O Alto Clã e o Baixo Clã, no começo, a princípio parece que não funciona num cenário moderno, né? Porque são denominações que existiam na Idade das Trevas e que deixaram de ser aplicáveis quando a Camarilla começou a aparecer, né? Teoricamente era para todo mundo viver, era para todo mundo ser igual, né? Só que na prática continua acontecendo, né? Quem está por cima continua por cima e quem está por baixo continua por baixo, a tal da luta de classes. Então continua sendo usável, sim, o Alto Clã e o Baixo Clã num cenário moderno. Perfeito. Então, vamos começar aqui a leitura do conteúdo introdutório para a gente falar mais detalhadamente de cada uma dessas lore sheets, porque sim, galera, Alto Clã é uma lore sheet, Baixo Clã é uma outra lore sheet que os jogadores podem optar em estabelecer essa conexão do seu personagem. E o primeiro, como vocês estão vendo aí na tela, é o Alto Clã. E vou puxar aqui um textinho que eu tirei do White Wolf Wiki, que faz um comentário, não é nem cânone, faz um comentário do que é o Alto Clã. Vamos lá. O Alto Clã se refere a um conjunto de clãs de vampiros do jogo Vampiro Idade das Trevas, que se consideravam superiores aos outros clãs, aqueles que eles chamam de clãs baixos. Muitos membros dos clãs altos eram de fato influentes na política e na religião, e tornaram possível muitas das grandes mudanças que governaram a favor dos membros. Os clãs que faziam parte foram o Brujah, eles não sucumbiram à besta e ainda possuem muito de sua presença culta e nobre. Vou fazer aqui um disclaimer. Protesto, Brujah não tem que ficar aí não, porra. Brujah não é tão desse jeito, porra. Fecha. Daqui a pouco o Everton chama. Eu vou refutar a refutação aí. Capadócios, o mais erudito dos clãs, eles também servem como conselheiros para aqueles no poder quando eles têm mais interesse na morte do que nas coisas mundanas. Clã La Sombra, altamente posicionados tanto na nobreza quanto na igreja. Os La Sombra governam sobre aqueles que eles consideram inferiores, o que é praticamente todo. Pode falar de palavrão. Tá bom, eu paro. Aqui a gente se chama atenção quando a gente fala palavrão. Vamos lá. Já falei Capadócio. La Sombra, já falei? Não, vamos lá. La Sombra, altamente posicionados tanto na nobreza quanto na igreja. Os La Sombra governam sobre aqueles que eles consideram inferiores, o que é praticamente todos. Toreador, eles se regozijam na beleza e luxúria, o que infelizmente é raramente de graça. Eles de alguma forma conseguem se manter no dinheiro e no poder. Tizimis, ninguém governa pelo medo tão eficientemente quanto os Tizimis. Apenas pergunte a maioria da Europa Oriental. E por fim, Clã Ventru. Como eles são considerados os mais nobres, no entanto, a contragosto dos vampiros, a presença deles nos altos clãs é considerado o óbvio. Sendo assim, fechando essa rápida explicação dos altos clãs, Everton, comente aí a lore sheet do Alto Clã. A lore sheet do Alto Clã, ela foca principalmente na manipulação dos clãs baixos, né? Existem alguns pontos negativos. Na verdade, na maioria deles são negativos aqui, mas vou deixar as partes negativas para falar depois. Ponto positivo,
No segundo nível da Lore Sheet, você tem ali um grupo de seguidores que são fiéis a você, e aí você pode... Eles são fiéis a você, você pode fazer o que você quiser com eles, né? E aí também tem aquela economia, né, de 1 ponto, você gasta 2 e ganha 3 pontos de Maula. But, se você tiver alguma falha na disputa ali do jogo social, eles se voltarão contra you. Eita, Lele. Rafael, deixa um espaço aí para um Como é comentário que a gente contrabalanceia isso com o poder do nível 3, né? Se no nível 2 você tem um séquito aí de pessoas, de membros, né? De clãs baixos, no nível 3 você pode fazer um édito, né? Um pronunciamento para transformar esses clãs em clãs altos dentro da sua cidade. O que eu achei bem apelão, tipo, eu acho que o 3 ele tem uma capacidade de mudar a geografia e a política da cidade de forma bem maior do que o nível 5. Entendeu? Então você pode fazer esse jogo aí, se você compra o nível 2 e o nível 3 desse poder, você já tem um certo poder político, entendeu? E deixa eu ver, e aí no 4 você recebe alguns pontos de liderança aí, né? E o 5, o bacana, que depois a gente vai completar esse comentário lá no Baixo Clã, você pode ignorar uma vez por história, uma vez por sessão. Deixa eu ver aqui. Uma vez por sessão você pode ignorar a maldição do seu clã, o que também é bem apelão. Dependendo de quem você for aí. Se você for um ventru, aí você já pode fazer uma alimentação, você já pode cair fora da dieta. Se for um simis, você pode dormir uma vez por sessão, você já pode dormir fora do caixão. Dá pra burlar várias Dá para fazer umas... Agora uma coisa interessante que o Rafael comentou ainda agora é que dá para ascender alguns clãs que não são considerados alto clã, que é o caso dos Banu Hakim. Os Banu Hakim são originados do clã Samita. Os Assamitas, na Idade das Trevas, era considerado baixo clã, mas já agora no V5 ele está ganhando um protagonismo dentro da Camarilla. Tanto é que a alcunha deles é de juízes, ou seja, estão assumindo um papel como se fossem mentores ou sábios que possam tomar decisões acertadas entre uma seita. E aí, dentro dessa lore sheet já se comenta de ascender alguns vampiros de clãs que não fazem parte dos altos clãs. O que tu acha disso, Everton? Eu acho interessante, ainda mais porque nesse jogo do nível 3 da lore sheet, você pode manipular ali alguns clãs, né? Algum pessoal com o que os Ventrus sempre fazem, né? Falsas promessas, esse tipo de coisa. Eles vêm usando essa lore sheet aí desde a iniciação da Camarilla, né? E não só os Banu Hakim, como os da Sombra, de forma geral, eles... ao serem aceitos da Camarilla, eles não estão passando pelo caminho das pedras, né? Exatamente. Eles já estão chegando aqui, né? E a grande verdade é que, assim, os baixos clãs são os clãs porradeiros. Com os Gangrel fora e os também a Camarilla precisa de tropa de choque. Do ataque do Telbel. Eles sinalizaram que iam participar desse êxodo da Camarilla, eles iam sair junto com os Bruhá. E aí na hora eles deram para trás. Por quê? Porque eles viram que o clã percebeu que com os Gangrel fora e os Bruhá caindo fora,
ia ser a vez dos Nosferatu poder ter um pouco mais de proeminência, porque até então eles estavam sendo ignorados, entendeu? E uma vez que eles assumissem esse papel de tropa de choque, eles teriam um poder. Agora eles teriam que negociar, porque com a Camarilla sem opções, entendeu? Agora eles têm que negociar. O que eles não contavam é que logo na esteira disso ia chegar o Banu Hakim e os La Sombra, né? 2 clãs pesados, assim, Pesadíssimo. na porrada. Com certeza. Agora, o Alto Clã, ele serve, esse poder do Alto Clã, ele serve basicamente para isso, para você cumprir promessas. Ou criar dívidas, né? Boa. Eu vou até adicionar uma coisa que eu acho interessante, que casa bem nessa questão dessa relação política entre os clãs no Alto Clã. É algo que vocês só vão encontrar no suplemento da Camarilla. Eles estabeleceram um ritual social dentro da Camarilla para estreitar os laços com a Ashira, que é um casamento que eu esqueci o nome completo do casamento. Casamento vermelho. Casamento vermelho, que é uma forma de estreitar os laços com os vampiros da Ashira e elevar esses vampiros a um posto alto. E coincidentemente, a personagem, a NPC que deu início a esse processo foi a toreador Vitória Ash. Então eu recomendo vocês darem uma olhada no suplemento da Camarilla. É um trecho bem interessante, achei muito interessante a jogada política de união das duas. O que tu acha disso, Everton? Quando eu estava escrevendo Natal by Night, eu me deparei com esse fato. Eu tava pensando se eu colocaria ou não, né, um Banu Hakim aqui na cidade. Eu falei, vamos tentar colocar alguma parte do cano da história. Eu falei lá do casamento, no Natal tem um pouquinho falando sobre isso. E que como contrapartida para toda essa negociação, vários Banu Hakim foram enviados, né, para as capitais dominadas para Camarilla. E aí acabou que um deles veio parar aqui em Natal, já chegou sentando na cadeirinha ali de primogênito, né? E aí ele ficou por aqui, não tá por aqui até hoje. Boa. Rafael? Então, cara, quando eu fiz parte do Capital by Night com o Romadeu, um beijo, um maravilhoso que tá me assumido da comunidade. Quando eu estava escrevendo o Capital, eu fiz o bairro árabe da capital, né, da cidade. E aí eu fiz bastante pesquisa sobre a presença árabe no Brasil, né? Não só tem uma comunidade árabe presente bem forte no sul do país. Mas muito antes disso, tem comunidades árabes muito mais proeminentes no Nordeste, por causa do ciclo da escravidão. Entendeu? Então tem muitos Haussás e malês, né? Aí pro Everton que tá em Natal, de repente você mesmo em Belém, de repente é bom dar uma pesquisada nesses caras para ver de onde podem vir os Banu Hakim brasileiros. Mas, além disso, e voltando mais para cá, o bacana dos... Bom, eu gosto muito da Ashira. Eu acho que eles são uma alternativa de jogo para você sair do lance do Camarilla e Sabá. Entendeu? Eu detesto esse jogo de Camarilla versus Sabá. Dessa coisa polarizada, um contra o outro, piriri pororó. E a Ashira, ela é legal para isso, só que fala-se muito pouco sobre a Ashira nos materiais oficiais. Essa denominação de alto clã, baixo clã, para eles não estão nem aí, é mais uma denominação europeia, entendeu? Então por isso que existe essa relação de transformar os Banu Hakim em alto clã, porque eles seriam um alto clã dentro dos territórios deles, lá na Arábia,
Só que eles não ligam, eles não têm isso. Eles nunca tiveram isso lá, entendeu? Tanto que o suplemento que apresenta a She-Ra é o Veil of Night, é um suplemento para a Idade das Trevas. No Veil of Night, você tem os clãs que originaram a She-Ra, tem Baali, cara. Eles aceitam até os Baali que queiram se converter, entendeu? Então a única coisa para você se juntar a She-Ra é você aceitar a trilha deles, que é uma versão árabe, né? Uma versão muçulmana da trilha do paraíso, entendeu? Você fazendo isso, cara, você pode ser de quem for, entendeu? Show. Então, mais algum comentário sobre o Alto Clã antes de eu passar pro próximo? Não, vamos passar por baixo. Tu ia comentar a contraparte da minha contraparte dos Brujah. Sim, não, os Brujah, eles tiveram muitos príncipes. É que assim, o lance do Brujah é que ele é um cara que pega mais ele pega mais a rédea, né? Mas eles são os futuros hipócritas, os helenos. Eles estão andando na Camarilla e eles têm vários principados, né? Você tinha um príncipe em Cartago. Na Ibéria tem muitos príncipes. Tinham muitos príncipes Brujah, entendeu? Inclusive em Lisboa, no Iberia by Night, em Lisboa o príncipe é Brujah. Então tem no Capital by Night a príncipe que chega no Brasil em primeiro é uma Brujah. Entendeu? Então tem vários Brujah aí que são príncipes, é a galera dos helenos, são os reis filósofos e tal. E essa galera era bem chegada nos ideais de nobreza mesmo. E também na Só arrogância, né? A arrogância intelectual. Sim, eu acho que a palavra chave aqui são os ideais de nobreza. Entendeu? A nobreza como ideologia tem menos a ver com essa coisa do não, eu sou superior, e tem mais a ver com o que eu fiz para estar onde eu estou, entendeu? Eu sou superior por causa disso e daquilo. E nesse caso, Brujah, mano, é um alto clã, essa galera nova que tá no baixo. Verdade. Bom, vamos então agora para o próximo, que é a contraparte do Baixo Clã. Vou ler aqui para vocês aqui o textinho rapidinho, deixa eu abrir ele aqui. É também um texto bem curtinho, que é um texto opinativo que eu tirei lá do White Wolf Wiki, onde diz o seguinte: o Baixo Clã se refere a um conjunto de clãs de vampiros do Vampiro Idade das Trevas que eram considerados inferiores aos altos clãs, por uma razão ou outra. Nenhum dos membros desses clãs eram menos poderosos ou influentes em alguns casos, mas muitos refletiam os medos e os prejuízos do tempo. Os baixos clãs eram Assamita, diableristas e infames. Os assamitas são tão temidos quanto eles eram evitados. Seguidores de Sete, blasfemadores que refletem a natureza serpentina em palavras e ações. Gangrel, bárbaros pagãos que pouco se importam com o mundo civilizado. Malkavian, a loucura é assustadora aos mortais comuns. Dê ela a um vampiro e assista os pesadelos começarem. Nosferatu, criaturas de aparência imunda, considerados bons para a informação e não muito mais do que isso. Ravenos, são repugnados tanto quanto eles são repugnantes. Tremé, usurpadores e traidores. Eles podem até não ser vampiros reais. Só faltou dizer aqui, Tremé não é clã. E por fim, não, é isso mesmo. Fechou no Tremé. Everton, brilhe! Em contrapartida do Alto Clã, que foca mais na manipulação da galera do Baixo Clã, a premissa principal é a autoajuda entre esses de Baixo Clã e foca também na defensiva dos ataques
sejam verbais ou políticos, físicos, quem sabe, né? Acho que não. Acho que os alto clã não vai fisicamente contra os baixos, não. Mas existem alguns pontos aí, e principalmente eu quero saber o que vai sair da cabeça do Rafael para falar dos baixos clãs. Eu lhe passo esse bastão. Essa lore foi essa lore sheet foi quando na primeira vez que eu li todas elas, essa foi a que eu mais gostei. Eu gosto de todos os níveis dessa lore sheet. No nível 2 você pode incorporar a sua maldição. Acho que é uma vez por história. Vou colar aqui. Uma vez por história você pode incorporar a sua maldição em um teste. Você vai ter um sucesso automático já de cara nesse teste. Se você puder incorporar a sua maldição aí. Então se você é um Nosferatu, tá tentando intimidar o cara, você já ganha um sucessinho extra aí só porque você é feio, entendeu? Na afinidade estranha você ganha status e mola, é isso? Status e mola entre os baixos clãs, dentro desse esquema que o Everton fala que ele adora, né? Do compre um, pague dois, compre um, quer dizer, sei lá, sou de humanas. Mas dá pra você comprar mola e status entre baixos clãs, né? No nível 4 você pode comprar uma disciplina de outro baixo clã como se fosse sua. E no nível 5 você pode sacrificar antecedentes seus para causar dano nos antecedentes do inimigo. E isso é bacana pra caramba. Sobre o nível 3, o nível 3 é o que você ganha mola e status entre os baixos clãs. Tem combinho já para fazer. Uma das lore sheets que a gente não falou, que a gente vai falar nos próximos episódios, é o Xaviar de Sincal, que é o antigo Arconte Gangrel, né? Não, Justicar. Se você for descendente... Justicar, é verdade, Justicar, desculpa. Se você pegar descendente dele, por conseguinte, você vai ser um Gangrel, logo um baixo clã. E ele também tem um poder em que você ganha status entre os Gangrel. Se você pega status entre os Gangrel e junta com esses status que você ganha aqui, você pode ser um verdadeiro diplomata entre os baixos clãs. Entendeu? Você pode tanto pegar status com Gangrel e usar os poderes do baixo clã para comprar status com Nosferatu e Bruto, você pode pegar aquele status Gangrel, e aí você vai ter que falar com o seu narrador se ele deixa, e combar com mais status Gangrel aqui nessa lore sheet. E aí você vai ser alguém de alto posto entre os Gangrel da cidade. Percebe que se você fazer uma unidade entre os Gangrel, os Brujah e os Nosferatu da cidade, você tá feito, você tem a cidade já. Você já acertou a cidade, mano. É todas as tropas de choque. Todo mundo tem potência. Entendeu? Pegar alguma coisa do Rude também. Combina muito também com o Gangrel. Rude, pode crer. Entendeu? Você pode fazer você pode fazer uma caterria inteira pra meter o terror na cidade, só usando essa lore sheet com outras que também dão status entre os baixos clãs. Agora eu vou chamar a atenção. Como o Rafael falou, tanto o alto clã quanto o baixo clã é uma característica que foi explorada na Idade das Trevas e meio que o quinta edição está trazendo para os dias de hoje, até pela divisão que está ocorrendo, que é a questão da Camarilla e do movimento anarco. Mas focado para o que era descrito de baixo clã na Idade das Trevas, percebam um preconceito bem forte em cima desses clãs baixos. Como eu li ainda agora aqui para vocês, por exemplo, o clã Samita era conhecido por diablerizar suas vítimas vampíricas. E aí por isso eles eram ogerizados como baixo clã. Nosferatu, em função da incapacidade social de se relacionar com os mortais. Os Malkavian, por causa da incapacidade deles de se manterem, por assim dizer, sóbrios entre os outros. O Tremé, porra, o Tremé.
Não tem nem o que falar, né? Pelo amor de Não tem nem o Deus. que Tremere é falar. Tremere, pronto. Então, percebam que há um preconceito para cada um deles. E eles estão querendo trazer isso para os dias atuais. Aí eu fico imaginando, aí que vem, eu fiz essa introdução toda, eu fico imaginando o quanto deve estar difícil a vida dos remanescentes do clã Tremere na Camarilla, considerando que a pirâmide caiu e eles estão vendo outros clãs entrando na seita e roubando espaço que muitas das vezes é ocupado por eles. O que tu acha disso, Rafael? Os próprios Banu Haqim. Os próprios Banu Haqim, eles não apenas são uma tropa de choque, né? Porque eles são bastante combativos, como eles também são feiticeiros e logo podem lindamente ocupar o lugar dos Tremere, como também eles têm um beef aí, né? Eles têm um rancor para resolver com o clã. Se bem que, assim, mecanicamente, eu achei que a maldição do clã Tremere foi a mais branda. Eu não vejo sim. Então, olha, assim, tem sempre aquela coisa do protecionismo dos narradores, dos desenvolvedores com o clã Tremere, né? Não ouse falar Então, isso. Égua, eu já achava fraco nas edições anteriores. Você acha? Eu achava. Cara, a Nossa, fraqueza eu deles achava. é a estrutura piramidal. É porque como é que chama? O laço de sangue é pesado. Isso me impedia de jogar de Tremere. Esse negócio de, tipo, eu ter que ter um senhor, isso é muito ruim pra você criar uma relação com a coteria, tá ligado? Você tem sempre uma lealdade do lado de fora, tá ligado? Você não faz parte do grupo quando você é Tremere. Exatamente. A não ser que seu grupo faz seja parte do Tremere. grupo. Verdade. Você não faz parte do grupo, é o grupo e você. Você é tipo Ikki, só que na saga ali no começo, entendeu? Antes das 12 casas, entendeu? Você é o Entendeu? Everton. Mas era realmente Fala aí, Everton. a maldição Tremere dos sistemas anteriores, das versões, ele limitava você como jogador a ficar vencer ali do laço de sangue. Verdade. E aí Limitava bastante. Agora esse falaram perfeccionismo, que eles estão sofrendo. Agora eles estão sofrendo porque eles perderam a pirâmide, tadinhos deles. Sangue. Aí a troco disso, a fraqueza que eles receberam é que eles não podem mais fazer laço de sangue. E aí já logo depois eles inventam a karma que pode fazer laço de sangue, ou seja, já dão a receita pra você dar a volta. Entendeu? Verdade. E aí tem uma coisa o que seria uma grande desvantagem é eles não poderem fazer mais gol, mas eles podem fazer gol. O que eles não podem fazer é laço de sangue com o gol. Mas o cara vai continuar sendo gol. Então ficou meio assim, sabe? Eu acho que nas próximas histórias aí podemos ter muitas reviravoltas. Talvez. Mas olha, eu pessoalmente acho na narrativa eles estão no ponto mais. Dentro da narrativa eles estão no ponto mais frágil da história deles. Exatamente. Mas mecanicamente eles estão. Bom, Eles estão o protagonista. É o fantasma do Mark que tá rondando. Mais algum comentário sobre o Baixo Clã antes da gente avançar? Não? Então, seguiremos para a última lore sheet da noite, que é o do Ambrus Maropes. Nossa, vamos lá, mas desde já digo que eu não curti muito essa lore sheet não, nem o personagem. Mas vamos lá. Ambrus Maropes raramente deixa o seu opulento apartamento em Chipre para atender ao público. Ainda assim, a sua reputação como um criador de tendências e protetor da máscara espalha-se amplamente ao longo da sociedade dos membros. O toreador que sabe que Ambrus é um Nosferatu
repugna a popularidade deste vampiro. Seus discípulos, similares a superfãs, agem como intermediários aos príncipes e barões enquanto ele permanece para sempre escondido. Ambrose tem uma reputação como a de um vampiro na vanguarda da tecnologia e cultura. Abraçado no final de sua adolescência, Ambrose é, no coração, um fã introvertido de anime, jogos de interpretação online, com uma elaborada persona online. Ambrose usa esta persona para vender software e informação que ele hackeia. Aconselha sobre os melhores métodos de segurança apresentados, de segurança roubados dos governos e corporações para os membros utilizarem. Informa um Elísio sobre os músicos, apresentadores e tendências emergentes, e se faz de uma fonte inestimável ao Camarilla e aos anarquistas que querem aparecer mais humanos do que os humanos. Everton. Cara, ao contrário, eu acho interessante algumas vidas do Ambrose, principalmente porque ele tá ali no Chipre, né? Ele tá naquela ilha bem perto lá no meio, então ele tá tendo contato ali quase na beira da guerra, né? Que tá rolando lá. E o Ambrose, você pode ver que ele tem o estereótipo de qualquer cara que se forma em CT, né? Mas ali, em sumo, a lore sheet dele vem para abordar a investigação e o acesso à informação por parte do seu personagem. Então, se você quer fazer aquele personagem investigativo, que conhece os refúgios e as manhas da tecnologia, o lore sheet pode ajudar. Acho que o ponto negativo é o nível 3, que por acaso você tem um Maula junto com o mesmo personagem, né? E aí o cara tá lá no Chipre, você tá em, sei lá, nos Estados Unidos, mas serviços de hackers podem ser feitos em qualquer local. Nível 2, uma vez por história, você pode conseguir uma informação sobre qualquer mortal dentre 2 a 20 horas. Você fala com o Ambrose ou com alguém da rede de contatos dele, e aí essa galera, pouco tempo depois, chega ali com as informações. No nível 1, já é bem interessante. Acho que tem outra lista que é quase a mesma coisa, mas no nível 1 você conhece ali os melhores locais da cidade para você se abrigar, e se você estiver longe do seu refúgio, você consegue ali um localzinho para passar a noite. Um puxadinho. Um puxadinho. E descansar, é isto. Rafa? Mano, eu gostei mais da lore sheet do que da personagem. Eu acho que é isso, você entendeu? Eu gostei do conceito da lore sheet, de você criar alguém que vai fornecer os serviços de web, porque eu acho que agora que a Camarilla tomou um golpe pesado, ela vai precisar investir nisso, né? Eu acho que assim, é um escopo que precisa, ligado? Mas a personagem não me passou charisma, entendeu? De qualquer forma, eu acho que assim, o poder, o nível quintessencial que você precisa ter se você for seguir essa lore sheet é o nível 4, para você já ter alguma... É que assim, o nível 4 ele fala muita coisa técnica, tá ligado? Mas na prática, você tem uma rede que não pode ser invadida. E isso vai te dar um pouco mais de segurança para você poder usar todos os outros poderes. Entendeu? E mesmo assim, cara, sei lá. Eu acho meio estranho, tá ligado? Você fazer um vampiro que fica atrás do computador, tá ligado?
Eu acho que a personagem Ambrose, ela funciona como um contato. Ele pode ser o seu Maula de nível 3 ali, que nem tá na própria lore sheet. Mas o seu personagem ser esse cara é complicado, tá ligado? Mesmo se você pensar em algumas referências tipo de Cyberpunk e tal, mano, o Neo não é. O Neo ele só é um hacker até ele despertar pra aventura, tá ligado? Quando ele precisa resolver as coisas, ele vai lá e entra na Matrix. Entendeu? E lá ele é um puta gente. Então, assim, dificilmente você vai jogar uma aventura, e eu tô falando isso porque eu já fiz essa personagem em outros sistemas. Personagem que manja tudo de computação, o cara que é da tecnologia e tal. Cara, não é bom ser o cara que não está lá na frente da ação, entendeu? Isso aí é uma personagem de suporte. Então como é que funciona isso na prática, entendeu? A não ser que você seja, sei lá, um Mr. Robot da vida, que aliás é uma puta de uma série e vocês deveriam assistir quem não assistiu. E Então, Everton, sei lá, eu acho muito dispersa, é muita informação muito dispersa. Aí. Perfeito. E Everton, tu citaste Chipre, ele é um personagem de lá? Yes. Logo no início, né? Não deixa o apartamento Então, em Chipre. Não fala da onde que ele é. Fala que é lá que ele tá intocado. Lá que ele tá. Lá que é a toca dele. Só queria dizer que Mr. Robô é a melhor série. Um dos melhores da história, né? E voltando nesse negócio que o Everton falou, né? Sobre ele estar em Chipre tá ali no puxadinho da guerra. Cara, ali essa região no Mediterrâneo é meio que o berço, né, da sociedade vampírica. Você vai um pouquinho mais pro leste, você chega no Bizâncio, né? Você chega em Constantinopla. Você desce, você vai parar em Cartago. Se você ir ali no meio das ilhas lá da Sicília, você vai encontrar o Castelo d'Ombro, né? Que é onde foi teve a maior reviravolta um dos maiores episódios da revolta anarquista, que foi quando mataram o antediluviano La Sombra, né? O castelo do clã fica ali na região, e é também onde fica Creta, que é onde fica o labirinto aonde mataram o Nergal. Sim. Então, e da onde depois saiu o Azaneal. Então, assim, fica tudo ali naquela região ali. Esse cara ele tá bem no olho do furacão. Agora é interessante. Assistindo anime. Assistindo anime. Agora é interessante. Algumas cidades que são descritas ali naquela região do Mediterrâneo. Por exemplo, no livro da Camarilla tem Cairo, né? O Cairo é considerado a praga por assim dizer, como se fosse a cidade neutra para reunir diplomatas da Shira e da Camarilla para tratarem assuntos correlacionados entre eles, principalmente a questão do Sabá. E meio que Chipre também corre muito nesse sentido, né, Everton? O que tu acha? Pela localização privilegiada, se eu não me engano, com certeza, no Diário de Beckett, no Diário da Jihad, tem um certo capítulo que o mesmo vai até o Chipre, se encontra ali com uma galera, cara. É uma galera mesmo, tipo a Vazatacena, que tava no nosso encontro passado, né? Não é um encontro muito agradável, os caras simplesmente apagam ele e acordam na hora que eles querem. E o Beckett assim sobrevive no Chipre. Mas assim, é um território neutro até certo ponto, né? A partir do momento que algum membro vai fazer alguma investigação ali oculta, os caras estão lá para conter. Acredito que o Ambrose não deixaria passar pelas redes ali um membro de viagem só para conhecer o Chipre. Verdade. Apesar de que o Beckett tem o avião Também próprio, não né? quer dizer.
Então, não quer dizer o Ambrose estar ali não quer dizer que ele seja o vampiro mais poderoso, né? Aliás, ele parece ser um cara bem ancila, né? A gente não, eu tava falando em off pros caras. A gente não conhece esses personagens novos que chegaram, né? A gente tem uma série de lore sheets apresentando personagens novos que a gente simplesmente não conhece, a gente não sabe quem são eles, né? Então eu queria conhecer melhor esse Ambrose pra saber quem que é ele, entendeu? Ele me parece ser um cara de ancila para neófito que ganhou muita proeminência por ter uma habilidade que é rara dentro do mundo dos membros, que é você ser um cara das redes e ser realmente bom, né? De repente, se ele tivesse num lugar de poder aí antes, talvez talvez a Segunda Inquisição não teria acabado com a Shreknet, né? Eu acredito que o Ambrose seja um personagem de ligação, porque dentro da própria história fala que ele normalmente procura as tendências emergentes e leva lá para os Elísios, né, para os membros da Camarilla. Ele é meio que ele faz o papel do apresentador de novos talentos, né? O Gugu, esse tipo de gente assim. Vai lá, cata as informações, leva ali pra galera mais velha e fala, ó, isso aqui aconteceu tal coisa, isso aqui faz tal coisa. Ele deve ser jovem. Lembra que assim, a linha principal os anciões cada vez mais saíssem de cena, né? Então você tem cada vez mais ancila que estão em locais de poder. A própria Fiorenza Savona, que a gente vai falar dela no próximo coisa, ela é uma ancila. Ela parece, porque assim, ela é uma senhora, né? Uma velha, ela foi abraçada depois de velha, mas ela não é velha como vampira. Ela tem pouco mais de algumas centenas aí de anos. E eu acho que o Ambrose, ele pelo menos a impressão que me passa é que o Ambrose, ele é mais novo ainda do que a Fiorenza. Agora, antes da gente fechar, a gente falando sobre o Ambrose lá no Chipre, sobre Cairo, a Shira, eu tenho para mim que um dos suplementos que eu considero fundamental para ser lançado pela Paradox é o suplemento da Shira, porque se faz tanta eu também, referência, mas eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. Faz-se tanta referência, principalmente no livro da Camarilla, que pro narrador querer trabalhar isso dentro da sua narrativa, ele precisa de subsídios de informação. E aí não sair do suplemento é deixar o narrador no escuro. Concordo, mas olha a situação que está o mundo. Lançar qualquer coisa sobre o mundo árabe hoje seria pedir para ser cancelado ou processado para pior, né? Vamos lembrar do Charlie Hebdo aí. Sim. Então, mano, eles não vão mexer nisso. Eles não vão mexer nisso. Eles já sofreram críticas por causa dos assamitas anteriormente. Então, assim, a própria criação da Shira foi uma tentativa de fazer um mundo das trevas mais atraente, mais inclusivo, né, para a comunidade árabe, para a comunidade muçulmana, mas eles não vão mais mexer nisso. Eles não vão. Você pode escrever. Vai ser uma surpresa muito agradável se eles fizerem a Shira. Eu sou um torcedor para que isso aconteça, mas eu não acho que isso vai acontecer. Pode crer. Eu vou me unir à sua torcida. Perfeito. Everton. Eu tô acendendo vela aqui pra eles fazerem alguma coisa da Shira. Everton, o que tu acha da Shira? Cara, eu concordo com vocês que seria uma surpresa positiva, mesmo eu odiando surpresas. Seria uma surpresa positiva se aparecesse. Não precisava nem ser um livro inteiro ou um suplemento inteiro. Uma sessão.
Pode Um crer. capítulozinho assim. Precisava, viu? Precisava. É Eu porque, concordo. como vocês falaram, ficaria Ó, muito Pensa, delicado. pensa no seguinte, cara. Entre os clãs da She-Ra. Aliás, vocês sabem quem criou a She-Ra? Não, Qual foi o clã que fundou a She-Ra? não. Foram Qual os foi? La Sombra. Todo mundo acha que foram os Banu Hakim que criaram a She-Ra. Aham. Foi um La Sombra que conheceu o próprio Maomé. O cara foi convertido pelo próprio Maomé. E aí depois eles começaram a criar relações ali com os Banu Hakim. E aí, mano, o Veil of Night é um livro maravilhoso. Tem alguns dos contos, sabe esses contos introdutórios de capítulos? Uhum. Tem alguns dos contos mais bacanas que eu vi na história do Vampiro à Máscara. É muito bacana. Só que isso tudo se perde, tá ligado? Quando a gente... É porque assim, é um livro bem chapa branca. Uhum. Até por ele vir na esteira de algumas polêmicas, então eles quiseram passar um panão, assim, entendeu? Tinha acabado de sair o Iberia by Night, que era um livro que se tratava principalmente do conflito entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, que estava acontecendo na Ibéria ali na época. Então eles quiseram fazer um livro mais tranquilo para os árabes, sabe? Pintar uma imagem mais positiva. E aí você tem de tudo, né? Você tem a She-Ra, ela é uma facção que ela caça os infernalistas ativamente, e ao mesmo tempo ela é uma facção que perdoa os Baali se eles estiverem dispostos a se converter, entendeu? Então assim, ele é um livro muito bacana nesse sentido, é um outro mundo das trevas. Principalmente se você jogar ali no cenário deles, que é na Idade das Trevas, na Arábia e tal. É muito bacana. Agora, por exemplo, os Salubre, eles acabaram de voltar agora no V5 Companion. Pensa que no Veil of Night eles eram um clã que formava a She-Ra, e eles nunca deixaram de existir por lá, porque os Tremere nunca desceram pra lá. Olha Entendeu? só que informação importante. Talvez os Salubre nunca tenham ficado entre os 7 que ficaram lá pro Sabá. Então, talvez eles tivessem mais Salubre na Arábia. E isso nunca foi contado pra gente, porque parou ali na Idade Média, entendeu? Devem ter refúgios, né? Bandos de salubres lá na Arábia e... Tem muito Capadócio. Tem um Capadócio acho que o Jafé tem um Capadócio de 4ª, 5ª geração. Agora eu não vou lembrar qual que é o nome dele. Posso pesquisar depois e falar pra vocês. Tem um Capadócio de 5ª geração que ele não foi para convocação, né, do Capadócios, né? Ele não foi na convocação, ele se enterrou ali, fez um pacto ali com os seguidores de Sete, depois veio um buscar ele matou esse cara, depois ele ficou enterrado e ele tá lá até hoje. Caramba! E ele aprendeu várias coisas com os seguidores de Sete e ele tá lá. Tem ele e tem a cria dele tá acordada e ele tá dormindo. Eita, caramba, tem então muita coisa lá que tá perdida. tem muita coisa mesmo. Bom, vamos agora encaminhando ao final de mais um Comentando RPG, Lore Sheets do V5. Estamos chegando próximo ao final das Lore Sheets do livro básico do Vampiro à Máscara, quinta edição. Por isso que os próximos, que restam só 4, decidimos aqui antes de começar o de hoje, que na próxima nós vamos fazer só 2 e para fechar mais 2. Sendo assim, Everton, quais são as 2 da semana que vem? As 2 lore sheets são das senhoritas Carmelita e da Fiorenza Savona. Perfeito. Carmelita que é produto nacional, hein? Tem que Verdade. valorizar. Carmelita brasileira, né? Vamos esmiuçar essa garota aqui
na próxima semana. Sendo assim, galera, muito obrigado por ter assistido até o final. Semana que vem tamo junto. Everton, Rafael, diga um até logo pra galera. Falou, pessoal. Até logo pra galera. Falou.